Gente, mais uma vez, boa noite. É um prazer tê-los aqui novamente, mais um Sextou. Para quem não conhece, Sextou é um programa que nós da Simpoiu, eu e a Dulce, da Simpoiu Desenvolvimento Humanos, desenvolvemos. É um projeto totalmente colaborativo, onde nós convidamos a cada semana um profissional de uma área diferente para bater um papo descontraído com a gente, né? E a Simpoiu já é uma empresa aí novinha, tem 2 anos de existência, mas nós que estamos à frente dela já temos aí uma longa carreira. Vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Simpoiu, a gente vai colocar os dados, mas é só acessar o nosso site lá, simpoiu.com.br. Vocês vão encontrar lá também livros, né? Tem 2 e-books gratuitos que vocês podem baixar. Bom, hoje nós temos o prazer de ter aqui com a gente a Lívia Zilo, né? Obrigada, Lívia, por estar aqui com a gente. A Lívia, ela é estrategista humana e de carreira, doutora em ciências pela USP, especialista em inteligência coletiva e soluções colaborativas. Boa noite, Lívia. Pode estar falando aí um pouquinho para a gente sobre você, e aí o pessoal pode ir fazendo pergunta pelo chat, a gente vai passando para a Lívia. Bom, já vou dar um disclaimer que eu tenho 3 gatas. Em alguns momentos elas podem vir nos visitar, tá? Então, só para avisar vocês, pode rolar um rabo por aqui, uma treta por ali, mas tá tudo certo. Paulo, você estava lendo minha descrição, eu fiquei assim, gente, que coisa difícil, né? Isso tudo. Eu pensei, sabe quando você ouve alguém falar de você assim? E, enfim, eu trabalho com pessoas há muitos anos, antes disso ser uma coisa oficial para mim, né? Mas a minha carreira começou como cientista. Eu sou formada em biologia e trabalhei 10 anos em pesquisa na USP. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu resolvi fazer um curso de aprimoramento pessoal. E quando eu vi, eu estava com uma empresa aberta, sociedade, e me especializando em vários temas de desenvolvimento humano. E eu percebi que eu já fazia isso, só não era paga para fazer isso, né? Então, hoje eu juntei o útil ao agradável. E no último ano, em especial, eu venho me especializando em inteligência coletiva e trabalhos em grupo. Então, esse tem sido aí a maior parte dos meus estudos tem sido enviesadas para esse lado do desenvolvimento coletivo, né, da inteligência coletiva. Eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses, que neste momento está dormindo, graças a Deus. Não acordará, não se preocupem, fiquem tranquilos. Eu dei um remedinho para ele. Mentira, gente, não dei nada para ele, eu tô brincando. Ele dorme mesmo a noite inteira. E que mais? Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Bom, então, Lívia, conta pra gente, assim, o que é a inteligência social e por que no Brasil ainda é uma coisa que se fala muito pouco. Então, conta pra gente um pouco sobre isso. Então, você sabe, que quando você falou que tinha muita gente interessada, eu falei, deixa eu jogar um Google. Deixa eu ver o que o Google tá falando, né? E aí, a primeira coisa que eles falavam era da relação dos homens com as máquinas. E eu falei, não, gente, não é essa inteligência coletiva que a gente vai falar hoje, né? A inteligência coletiva, ela é um conceito que fala de um tipo de inteligência compartilhada que vai surgir da colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades. A base e o objetivo dessa inteligência coletiva é o reconhecimento e o enriquecimento mútuo dos conhecimentos das pessoas. Tem um autor que ele fala assim, como ninguém sabe tudo, todos sabem um pouco. E esse um pouco de cada um é que vai formando soluções inovadoras, visões diferentes de um ponto, de uma questão, abertura de um ponto cego nosso que a gente não estava vendo. Então é essa coisa, né? Ninguém sabe tudo, então todos sabem um pouco. Então essa é a inteligência coletiva. É o compartilhamento de conhecimentos e a base é a diversidade. E Lívia, me diz uma coisa, a gente, principalmente na cultura brasileira, existe uma
um reforço bem grande para a questão individualista, né? Desde aquela coisa, não faça isso, não divide, olha a tua lição, não reparte. A gente tem muito. Como é que você vê esse processo aqui no Brasil, que você teve uma experiência lá nos Estados Unidos e tem aqui? Como é que você vê, assim, esse processo? Então, é curiosa a sua pergunta, Dulce, porque as duas técnicas mais conhecidas de trabalho coletivo, que é o co-desenvolvimento, que eu trabalho hoje, e também o Action Learning, que eu também trabalho, um foi criado nos Estados Unidos e o outro desenvolvido no Canadá. Então, nenhum deles foi desenvolvido aqui no Brasil. A nossa cultura, ela é mesmo individualista, mas eu creio, e isso com a minha experiência com as empresas que eu tenho trabalhado, e com os gestores que me procuram para fazer trabalhos de desenvolvimento humano, essa cultura vai mudar. As empresas elas vão ter que se adequar aos trabalhos colaborativos e as empresas são pessoas. Então, as pessoas vão ter que se adequar e vão ter que se acostumar com trabalhos colaborativos. A individualidade é algo que vai retroceder cultura empresarial, a maneira de gestão. Quem ficar nesse pensamento individualista não vai conseguir ir para o mundo 5.0, como o Cabral estava falando. O 5.0 não rola. Então, as empresas e as pessoas que ficarem nessa visão individualista não vão chegar lá. E, Lívia, me diz uma coisa, a procura por esse trabalho, ela vem mais de umas organizações, ela vem das escolas, ou é uma pessoa comum, como qualquer um de nós aqui que está te ouvindo, que vai e procura? Como que funciona esse chamado, vamos dizer assim? Lá, essa metodologia em particular que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, que é o co-desenvolvimento, ele foi criado no Canadá pelo Adrien Payet e pelo Claude Champagne. E ele é mais disseminado na Europa. Então, lá na Europa, ele está dentro de grandes bancos e grandes organizações. Então, ele é mesmo um trabalho dentro de empresas, tá? Ele veio para o Brasil com a Isidinha Rommel, que ela é sensacional. Se vocês quiserem também ver a página dela no Instagram, depois é Transformar, se eu não me engano. Posso depois passar os dados para quem quiser. E ela veio para o Brasil ensinar essa metodologia. Nós temos hoje apenas 80 pessoas formadas nisso aqui no Brasil. Só isso? Só isso. Pouca gente, é pouco, pessoas. né? O tamanho desse país. Ela mora na França, ela faz esse trabalho na Europa, ela mora lá há muitos anos, e ela vinha para cá eventualmente com turmas fechadas para dar essa facilitação, para ensinar essa metodologia, né? E isso então, é muito recente, é muitíssimo recente aqui no Brasil. Então, a gente está fazendo a divulgação desse trabalho, né? E eu e Bob está aqui também, meu super parceiro, Roberto Hirsch. Quem não conhece Bob não conhece Deus, então sintam-se também honrados de estar na presença dele hoje. A gente tem feito esse trabalho de divulgação do co-desenvolvimento e do trabalho de inteligência coletiva. Mas a gente se arriscou, e isso é uma coisa que eu tenho orgulho de falar, de fazer grupos fechados para pessoa física. Então, nós já estamos no G3, é o grupo 3, que a gente já abriu para empresários e executivos. E eu já me aventurei a abrir grupos, um grupo para mães, que eu fiz, que foi um sucesso, e um grupo para empreendedoras, mulheres. Então, a gente está tudo inovando, Dulce. A gente vai aprendendo conforme a gente vai testando também. Lívia, você tem grupos tão distintos. Existe algum ponto em comum no ganho que você perceba, que independente se é uma organização, se é um grupo de mães, de mulheres, o que tem em comum de ganho nesses grupos que você tem observado? Olha, de ganho em todos os grupos, independentes dos temas. Primeiro são aprendizados. Todas as pessoas que passam pelos grupos, em cada sessão levam aprendizados, mesmo que a problemática não seja dela. A segunda coisa é a diversidade. A gente preza muito pela diversidade. Então, a gente tem um advogado, a gente tem um engenheiro, a gente tem um gestor, um administrador, alguém que trabalha em finanças, alguém que trabalha em desenvolvimento humano. Então, a diversidade. Então, você ouve experiências, você ouve pontos de vista de pessoas diversas, com backgrounds completamente diferentes, inclusive de idades diferentes. Então, a gente tinha um cliente com 60 e poucos anos e um outro com 28, no mesmo grupo. E, assim, o que um aprendeu com o outro foi excepcional. O que mais que tem de ganho? A diversidade,
o aprendizado, você desenvolve a escuta ativa, então habilidades de liderança para pessoas que são gestores ou que querem melhorarem as suas habilidades, as suas soft skills. Esses grupos, eles ajudam muito. Você desenvolve escuta ativa, você aprende a ser mais direto e mais assertivo, você aprende a reformular suas perguntas para você não dar solução para a pessoa. Você aprende a fazer perguntas abertas, ao invés de fazer perguntas de sim ou não. Então, é muita riqueza, Dulce. São muitos aprendizados. Lívia, assim, eu acho que tem uma coisa, tem algo muito... A inovação, parece as mesas de inovação. Lembra bastante todo um processo que as empresas começaram a usar há pouco tempo no Brasil para tratar da inovação. É isso mesmo? Olha, na proposta do co-desenvolvimento, a gente tem como um dos benefícios, a gente não fala que a pessoa sai com solução, mas os pontos de vista e as reflexões que ela faz a levam para uma solução muito mais inovadora. Muito mais inovadora do que ela podia. Fui buscar algumas outras metodologias, o Action Learning, que também é muito parecido com o co-desenvolvimento, tem algumas diferenças. Tem a mesa, que mas é focada em soluções, não sei se vocês já ouviram falar da mesa. Tem estruturas libertadoras, que também é um rapaz do Canadá que faz e vem para o Brasil dar treinamento. Então, tem algumas metodologias pipocando no mercado, Dulce. E todas têm esse viés de inovação, com certeza. Lívia, você falou alguma coisa que eu vou retomar um pouquinho. A gente hoje no mercado ouve muito, eu brinco sempre que foi um termo que veio do call center e veio agora, ele tomou conta, a escutativa. Queria que você explorasse um pouquinho mais e explicasse um pouco melhor assim, o que significa isso e o que isso nos transforma, o que a escutativa transforma o outro. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo usando a estrutura do co-desenvolvimento. Tem um momento, é uma metodologia estruturada de 6 etapas. Em uma das etapas, o cliente ele fica 20 minutos. O cliente é quem trouxe a problemática, tá? Só para esclarecer. Ele fica 20 minutos em silêncio, ouvindo. Ele não abre o microfone, ele não interage, ele ouve. Então, esse é um momento de grande aprendizado e que a pessoa está na presença, ouvindo, simplesmente ouvindo. Ela não tem, o cérebro dela não está formulando respostas para aquilo, o cérebro dela não está se preparando para contradizer ou justificar alguma coisa, ela está simplesmente ouvindo. E os outros participantes, tem outra fase que é uma fase de perguntas, ao ouvir a pergunta do outro, começa a escalar perguntas que vão aprofundando o tema. Então, isso é a prática da escutativa. E conforme vão passando as sessões, os encontros, o grupo ele vai ficando tão sinérgico que os resultados eles vão sendo cada vez maiores para cada um do grupo. Essa é a impressão que a gente tem. Como seres humanos, Dulce, eu acho que a escutativa ela é um reflexo do nosso estado de presença. Eu acho que a presença e a escutativa elas estão relacionadas. E eu acho que praticando isso, a gente se torna muito mais humano. Eu acho que o ser humano hoje está muito afastado do momento presente. Né? A gente já está pensando na resposta, a gente já está pensando na justificativa, a gente já está pensando se é certo ou errado, ao invés de ouvir aquilo e deixar assentar na gente. Então, essa para mim é um dos benefícios da escutativa. Ele traz a gente para um momento de presença. E, Lívia, tem algum case, alguma coisa interessante que você possa contar, assim, que realmente chamou sua atenção nesse processo todo? Nossa, tem vários cases. Nesses grupos que a gente montou, teve um participante do meu grupo de mães que foi trazida uma problemática completamente genérica que levou os participantes do grupo a terem soluções para lidarem com seus filhos em casa. Então, foi uma coisa que se ramificou para todos. E, ao final, nos aprendizados, todos tiveram esse aprendizado de nossa, você trouxe esse tema que é super genérico e eu só não posso entrar em detalhes aqui porque é confidencial, mas eu pude levar isso para dentro da minha casa, utilizar todas as ideias e o brainstorming e as reflexões que tiveram aqui para eu entender qual o funcionamento do meu filho, para eu poder mudar alguma coisa dentro do meu filho.
Em um outro grupo nosso de executivos, tinha uma executiva com uma dúvida se fechava a empresa ou deixava aberta na pandemia. E essa era a dúvida dela, deixo aberta ou fecho. Ela saiu da sessão com tantas outras possibilidades que ela falou, gente, eu achei que era uma coisa ou outra, e eu tô vendo aqui que eu tenho um leque de coisas para tentar antes de fechar ou ter prejuízo com ela aberta. Então, é muito rico. Esses são cases de sucesso que eu posso trazer, assim. E a diversidade dos grupos. Acho que ter médico em um grupo, advogado, a mistura de tudo, psicólogo. Acho que acho que em todos os grupos, se eu for falar de cases de sucesso, todos têm esse mesmo sucesso, a diversidade. Lívia, mesmo durante a pandemia, você faz esses programas online. Você percebe algum tipo de dificuldade? Vamos falar um pouquinho agora desse momento que a gente está mais online. A gente já estava no simultâneo e não percebia, mas a gente está muito tempo online. Que diferenças que você percebe, já que esse contato é um contato que a gente, teoricamente, deveria estar desligado de todos os nossos devices, deveria estar bem conectado com o outro. Como é que você vê isso? Dulce, quando a gente fez a certificação para ser facilitador, um pedaço da certificação, ela tem uma mentoria. E essa mentoria, ela é dada à distância. Então, eu já estava habituada com as rodas de Codev, de co-desenvolvimento, serem online. E eu não percebi diferença alguma. Eu vivi 3 dias presenciais e depois eu vivi 12 horas, se eu não me engano, de mentoria à distância e não teve diferença nenhuma. Nossa, isso é interessantíssimo. O que eu vejo de coisas para termos em mente? Como eu falei, eu e Bob, nós trabalhamos juntos nesses grupos de executivos, né? É muito bom ter um parceiro. Porque se um cai, se a nossa conexão cai, o outro mantém o grupo. Então, isso é um alerta até que eu dou para quem está trabalhando online. Assim, fazer em 2 é muito interessante. Até porque um ou outro pode dar um toque do que está acontecendo no grupo enquanto o outro está facilitando. Então, essa é uma sinergia interessante que a gente viu como parceiro trabalhando juntos nesses grupos. Lívia, é que temos uma pergunta aqui no chat. Pensando na aplicação do co-desenvolvimento em uma empresa, como são montados os grupos por departamento, grupos de pessoas diversas, de diversas áreas? Existe obrigatoriamente... existe obrigatoriedade de implementar as soluções pensadas? Tá, vamos lá. Como que a gente monta um grupo numa empresa? Primeiro, a gente vai estar em contato direto com o gestor da equipe ou das pessoas que vão participar do grupo e com o RH. A gente não trabalha um grupo de co-desenvolvimento como equipe. Então, eu não pego a área financeira e levo toda para um grupo de co-desenvolvimento, porque eu não tenho diversidade ali. São todos da área financeira. Não só por isso, eu também posso ter conflitos. Aquelas pessoas, elas trabalham junto todos os dias. Fulano pode não gostar de ciclano, ciclano não gostar de beltrano. Essas informações quem passa são os gestores e o RH. Então, a gente faz um pupurri de áreas diferentes, de grupos diferentes, e o objetivo é o desenvolvimento de cada uma daquelas pessoas que estão participando. Elas se desenvolvem individualmente e como um grupo. Então, acho que eu respondi as 2 perguntas, como a gente faria, né? E não tem uma obrigatoriedade de implementar soluções. O que a gente faz é que a cada sessão a gente retorna com o último cliente e a gente pergunta o que mudou da última sessão para hoje? O que você fez de diferente? O que você sentiu que foi diferente? Como é que você aplicou o que você levou de aprendizado para esses dias enquanto a gente não teve outra rodada de co-desenvolvimento? Então, não existe essa obrigatoriedade, porque o foco é o desenvolvimento de cada um deles. Não é trazer a solução para a empresa em si. É que as pessoas se desenvolvam.
é que as pessoas se desenvolvam e aprendam umas com as outras, isso. E Lívia, vamos imaginar assim, que as pessoas a pessoa queira fazer, ela se interessa, por exemplo, está te ouvindo, eu quero, como que é esse processo? O indivíduo sozinho, não pertence a empresa nenhuma, não vem de grupo nenhum, como que funciona esse processo? Então, hoje eu e o Bob, a gente está com o grupo G3 aberto para inscrições, que é para empresários e executivos. Se a gente enxergar a demanda para trabalhar com outros níveis de profissionais, a gente abriria novos grupos para outros níveis de profissionais, com certeza. Mas é procurar a gente falar que está interessado. Se a gente tiver um monte de gente interessada, a gente abre um grupo. Por que não? É simples assim. Não tem muita burocracia. A gente faz uma entrevista com a pessoa para entender o perfil, porque, como eu falei, a diversidade é muito importante. E o que é interessante? A gente ter idades diferentes, a gente ter backgrounds diferentes, a gente ter formações diferentes. Então, a gente quer entender um pouco da história da pessoa antes dela entrar num grupo, para a gente saber se ela é o melhor fit para aquele grupo. Então, a gente faz essa pré-entrevista com as pessoas. Entendi. Lívia, como que você percebe esse trabalho? Hoje a gente está num mundo bem em transformação total. Como é que você percebe esse trabalho, tanto no mundo adulto, vamos dizer assim, mas principalmente em relação às crianças? Existe uma abordagem bem focada? Porque assim, você preparar a criança é preparar o adulto. Como é que é isso hoje, tanto no Brasil ou fora do Brasil? Nossa, Dulce, você sabe que esses dias eu tava pensando e a minha mente, ela divaga, né? Ela vai nos lugares assim que eu acho que é meio doido às vezes. E eu pensei, imagina ter um grupo de co-desenvolvimento para adolescentes que estão prestes a entrar em universidade. Imagina o tanto de coisas que esses adolescentes eles não poderiam dividir entre si. E outra, um dos outros benefícios que eu não citei é você pertencer a um grupo. Você pertence àquele grupo, você faz parte daquilo, né? E a fase de adolescência é uma fase extremamente solitária, a gente sabe. Mas se a gente conseguir se despertar nas pessoas, nas crianças, né? Que já podem, talvez, ter um discernimento dessa elaboração de pensamento, despertar nelas que o colaborativo, né, e o conjunto vai muito mais longe do que o individual. Nossa, a gente ia ter uma sociedade sempre que eu te perguntei, essa sociedade que eu quero para o meu filho. Mas eu acho que é um trabalho possível, sim, Dulce. E eu tive esse pensamento com o trabalho com adolescentes prestes a entrar em universidade, que eu acho que é uma coisa que, especialmente aqui no Brasil, pelo nosso formato educacional, a gente sofre muito e tem muitas pessoas, muitos adolescentes. Vou chamar de adolescentes porque 17 anos a gente não é um adulto. É uma criança, né? Vai. Exato. A gente não sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está escolhendo, né? Direito. Então, eu pensei em trabalhos com isso também, Lúcia. Mas, para ser honesta, assim, eu e Bob, a gente está com problema até de agenda já. A gente vai abrir um grupo, que horas, que dia? Mas, enfim, né, o universo vai prover aí o que tiver que vir para a gente trabalhar. Porque isso é realmente uma coisa interessante, né? Você formar, ainda mais porque assim, a gente vê hoje o adolescente, ele muda de faculdade, ele tem um grau de insatisfação às vezes muito grande, porque é o momento que ele não está pronto para uma série de soluções que ele precisa apresentar, né? Uhum. E a solidão do adolescente, né? Nesse momento de escolhas, eu acho que pertencer a um grupo desses é uma forma de você atuar na autoestima, de você atuar na segurança, na formação do caráter daquele indivíduo. Então, eu vejo aí como... Olívia, tem uma outra questão. A gente ouve muito hoje, assim, cada vez mais, as pessoas reclamarem, as pessoas não têm amigos, as pessoas estarem muito sozinhas, né? Isso é uma coisa meio que geral, e não acontece só nos grandes centros urbanos. Estar só significa também não conseguir colaborar na sua concepção. Lógico que tem um relacionamento, mas estar só também significa não estar apto a colaborar?
Eu acho que não, Dulce. Eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Eu acho que todos nós, como indivíduos, precisamos de momentos a sós conosco mesmo para nos desenvolvermos, até para estarmos mais aptos para ajudar ao outro, né? Então, eu não vejo estar só como uma barreira, mas eu até estou com um programa de lançamento de co-desenvolvimento para mães, e uma das coisas que eu cito é a tribo. Antigamente, as mulheres viviam em tribo, pequenos vilarejos, ou mesmo tribos indígenas, assim, quando a gente não tinha civilização. E as mulheres tinham muita ajuda quando elas eram mães. E essas tribos desapareceram. A mulher, quando tem filho hoje, normalmente a pessoa passa, faz uma visitinha, deixa um presentinho e vai embora. Bora lá. E um dos meus vieses com o co-desenvolvimento é justamente isso. Você participar de uma tribo. Você fazer parte de uma tribo que vai melhorar a tua autoestima, vai te ajudar com o que você está sentindo. E o CODEV, ele não é só focado no agir. O co-desenvolvimento, ele é focado no pensar, no sentir e no agir. Então, a gente olha muito mais profundo, uma questão que às vezes parece técnica para um executivo, ela vai muito mais além. E o grau de vulnerabilidade que essas pessoas, mesmo em cargos altos, o grau de vulnerabilidade que elas se permitem nesses grupos é de cair o queixo. Na minha opinião, é uma das coisas que eu mais me orgulho no trabalho. Que a gente tem acordos que a gente forma de confidencialidade no começo, no início do grupo, né? E esses acordos, eles são tão sinérgicos entre todos que a pessoa se sente muito segura para falar o que ela precisa falar ali dentro. Lívia, a gente pode considerar que quando você consegue juntar um grupo, a confiança, muitas vezes, ela demora um tempo maior para você criar os relacionamentos. E eu falo que a confiança é a cola do relacionamento. Como que no grupo isso consegue chegar tão rápido? Eu não sei te explicar. Eu juro para você que a gente já se fez essa pergunta. A gente já se fez essa pergunta. Na minha opinião, e aí a minha opinião com uma outra área de conhecimento que eu tenho, é a base da física quântica. Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui Pode explicar bem detalhado, isso que a gente não sabe aqui. De constelação, da energia que ela fica no local e ela se cria na relação. Então, a gente se relaciona com tudo, com objetos e com pessoas. Na hora que você põe 8 pessoas numa sala do Zoom e você tá ali com todos com as mesmas intenções e aptos a fazerem os mesmos acordos, de alguma maneira, e isso para mim é física quântica, energeticamente, e não é coisa de tipo paz e amor, vamos abraçar árvores, tá? É uma coisa que assim, é estudado, isso é fato, isso é comprovado. Na minha opinião, é isso que acontece. Porque a vulnerabilidade das pessoas na primeira sessão é inacreditável. É inacreditável. É porque é uma coisa muito rápida, né? Você pode falar, você participou de uma sessão. Está querendo trocar os papéis aqui. Não, mas é verdade. Essa questão, Olivia, eu fiz essa pergunta porque realmente ela chama muito atenção. De repente você se sente, você está minutos que você conhece, você está no grupo e aquilo não tem esse tempo que a gente não tem nada a ver. Você sente assim super à vontade, como se aquilo existisse há muito tempo, aquela relação. Por isso que eu te perguntei qual que é o... Eu, Lívia, coloco isso na física quântica, mas não sei se está correto o meu pensamento, tá? Entendi. É de outras experiências que eu tenho. Paulo, manda a pergunta aí pra Lívia. Aqui, ó. Até que ponto alguns valores podem ser utilizados a todas as pessoas de determinado grupo? A título de exemplo, existem indivíduos mais solitários, outros mais sociais. Como equilibrar isso com o respeito à individualidade? E depois, acho que temos... Não, é mais essa daí. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, até porque são 3 perguntas. Vamos lá. Quer que eu repita? Não, eu tô lendo aqui. Eu vou começar respondendo por um dos acordos que a gente tem dentro do grupo no início, que além da confidencialidade é o não julgamento. E a gente relembra isso em todos os encontros. Pessoal, vamos lembrar do não julgamento. Então, quando a gente fala o respeito à individualidade, as pessoas se sentem muito à vontade em dividir coisas muito íntimas delas
por conta de entenderem e sentirem que não são julgadas. Elas estão num ambiente completamente seguro. Isso se chama confiança psicológica, que a gente forma dentro do grupo, né? Então, e há um respeito, assim, ninguém é obrigado a falar o que não quer, sabe? A gente deixa muito aberto. A gente provoca que todos os participantes participem, porque o intuito é todos se desenvolverem, mas não existe uma obrigatoriedade e a gente não chama ninguém pelo nome. Fulano, você fala agora. Ciclano, você fala agora. Beltrano, você fala agora. Ocorre uma coisa muito sinérgica dentro do grupo. Eu não sei se eu respondi. Acho que sim. Espero que sim, Thales. Senão você volta aí de novo a pergunta de outro jeito para eu entender. Olivia, puxando aqui a pergunta, essa questão das perguntas, né? É impressionante. Você associa essa nossa dificuldade que a gente tem das perguntas justamente enquanto a gente não se desvincula do julgamento? 200%. E como na nossa pergunta a gente já quer dar solução. Já vem com aquela... Assim, esse exercício de pergunta... Vamos pensar assim, esse exercício de pergunta sem segunda intenção é um exercício difícil. É difícil. Ele é difícil. Mas é lindo, vou falar lindo, porque é lindo mesmo ver a evolução dos participantes do primeiro ao último encontro. Eles mesmos se pegam. Então, às vezes, um manda uma pergunta e fala assim, opa, peraí. Antes de nós, como facilitadores, falarmos, eles mesmos falam, eu vou fazer a minha pergunta de novo. Mas é isso, Dulce. As perguntas, a gente já vem com pré-julgamento daquilo e a gente já vem com uma solução. A gente, antes de entender de fato, né, o contexto daquela pessoa, de entender o pensar, o sentir e o agir, a gente vai para a solução, a gente vai para o julgamento, com certeza. E Lívia, e muitas vezes a gente se preocupa muito mais em dar... Você acredita nisso? Que a gente se preocupa, quando está no bate-papo, em dar a solução para o outro do que em ouvir o outro, e a gente entra na questão da escutativa? Com certeza. Está tudo conectado. O nosso primeiro intuito, o nosso primeiro instinto como ser humano vai ser solucionar. Nós humanos temos uma característica de querer consertar os outros. Só ótimo encontrar problema, só ótimo. E a gente vai e quer consertar. Antes de ouvir, e de ouvir de um lugar sem julgamento, que é a escutativa. Eu acredito que sim. E a gente, eu vou dizer um pouquinho mais, Dulce. Nas nossas respostas, a gente tende a justificar as coisas. A gente não responde a pergunta, a gente justifica o porquê aquela pergunta está sendo perguntada daquele jeito, de uma maneira que eu me sinto julgado. E a gente não responde a pergunta. Então, é um outro treino dentro dos grupos. Não se justifique, é uma das coisas que a gente fala para o grupo. Não vamos nos justificar. Vamos ser diretos e concisos e responder a pergunta. Isso é um outro treino muito difícil. Se a gente é tudo coisa muito difícil. A gente vai ser tão simples assim. Pensa que é simples e fácil? Lívia, agora eu vou te perguntar uma coisa bem prática. Imagina assim que eu ouvi tudo isso e assim, puxa vida, mas eu quero começar a trabalhar a minha inteligência social. Nunca tinha parado para pensar nessa coisa tão colaborativa. O que eu posso? Qual é o primeiro movimento que as pessoas podem começar a fazer? Imagina que eu não conheço nada disso e quero muito. Autoconhecimento, Dulce. Autoconhecimento. Eu acho que a gente começando a se conhecer mais a fundo, e eu acho que essa pandemia ela vem ajudando as pessoas nisso, tá? Mas o primeiro passo, para mim, para a gente, uma inteligência coletiva, né, para isso se amplificar, é o nosso próprio autoconhecimento. E a participação em grupos mesmo. É se colocar em grupos que vão te desafiar. Procurar um grupo de co-desenvolvimento, procurar um grupo de action learning, que tem alguns aqui no Brasil, procurar grupos de estruturas libertadoras, enfim, e olhar esses lugares em que a proposta é o desenvolvimento da inteligência coletiva. O co-desenvolvimento de todas essas técnicas que eu coloquei, ele é o mais focado na inteligência coletiva. Os outros, eles têm um viés um pouco mais de solução, é mais direto para a solução. Tá? Então, aí vai depender do contexto de cada um. Mas para quem quer desenvolver a inteligência coletiva, procura um grupo de co-desenvolvimento.
Isso. E assim, é a questão da exposição mesmo, né? Eu acho que assim, é uma proposta, as pessoas tendem a se fechar, né? Se fecham naquilo, fecha no seu grupo e assim, o que se propõe é que você abra. Expandir. De alguma maneira, expanda ao máximo. Se desafiar e sair da sua zona de conforto. É engraçado que quando a gente conversa com as pessoas que têm interesse em participar do grupo, surgem muitas questões para elas. Elas chegam e elas falam isso depois, elas chegam meio ressabiadas, né? Como assim? E daí no final, o primeiro feedback da primeira sessão é aprendizado. Eu não sei como eu consegui me abrir em frente a 7 pessoas que eu nunca vi na minha vida. E depois tem aqueles que não querem ir embora mais. Ou se tem, a gente tá com o G1 rodando até hoje. Tem aqueles que falam, não vou embora mais daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E uma outra informação que eu tenho, que é da Isidinha Romeu, a nossa mestre que trouxe o co-desenvolvimento para o Brasil, é que nas empresas que ela trabalhou e trabalha lá na Europa, os grupos de co-desenvolvimento continuam, às vezes, sem ela. Então, eles mesmos passam a se gerir dentro do grupo porque eles não querem mais se largar. Olívia, e uma coisa, e esse processo, né, que é do grupo, ele demora, quando inicia o projeto, demora quanto tempo? São 8 encontros, porque 8 a gente tem 8 participantes, tá? É um processo que ele pode ter de 6 a 10 participantes. Eu e Bob já conversamos sobre isso. O nosso ideal são 8. A gente acha que é um grupo, que é um número que fecha redondamente. Então, a gente tendo 8 participantes, cada um vai ter uma chance de ser cliente em um encontro. Então, por isso são 8 encontros. Tá. É uma rodada de co-desenvolvimento para cada um. Legal. E aí a gente pode fazer isso. A gente já rodou grupos semanalmente. A gente está rodando grupos agora quinzenalmente. Eu sei que Zildinha rodou grupos mensalmente, então a gente também está testando qual é a flexibilidade e a disponibilidade das pessoas com relação a tempo. Né? O que funciona melhor, quinzenal, semanal, mensal, a gente está nesses testes ainda. Mas o quinzenal está funcionando bem. O mensal funcionou bem, mas foi assim, 2 meses, a gente sentiu uma pegada boa, mas foi gostoso. Ah, que legal. Lívia, você já fez algum trabalho nesse sentido? Vocês já fizeram algum trabalho de imersão mesmo? Que sentido, Dulce? Por exemplo, você faz o grupo uma semana aqui lá, pegar, por exemplo, um fim de semana de imersão ou todos os dias da semana, isso que eu chamo de imersão, um trabalho contínuo. Eu e Bob nunca fizemos, até posso perguntar para ele se ele sabe se Zildinha já fez. Ele pode fazer sim ou não. Não. Pelo contrário, a Zildinha faz até mais separado, faz mensalmente. A gente é que deu uma diminuída no tempo e está testando, mas nunca fizemos imersão. Eu acho, Dulce, que as pessoas elas precisam de um tempo para digerir o que é dito e o que é aprendido nas sessões. E eu acho que uma imersão ela ia acabar sobrepondo conhecimentos e insights que a gente teria a mais longo prazo. Acho que acaba perdendo. Eu acho. Não perguntei de curiosidade, mas falei, peraí, será que eu tenho assim um... Sim, mas pensando assim aqui, talvez eu não me interessaria em fazer por esse sentido. Eu acho que não seria benéfico para os participantes. Lívia, de tudo, nós estamos quase indo na hora, daqui a pouco nós estamos quase indo embora. Lívia, tem alguma coisa que a gente não perguntou para você, que você gostaria muito de falar, de contar pra gente? Nossa, gente. Como ser feliz com bem pouco. Olha, é um pedido, não sei se pode ser um pedido. É assim. Depende. É uma pergunta aberta ou fechada? É sim ou não? Não, essa daqui não sei. O nosso objetivo, né? O meu objetivo de Bob, de Zildinha, de Cris Napoli, é trazer essa metodologia para o Brasil, porque a gente enxerga que as empresas e os indivíduos eles podem se beneficiar num nível muito mais profundo e mais coletivo e colaborativo. O que eu queria dizer é que, falando aqui, talvez não dê a dimensão do que é propriamente o processo. Então, se cada um de vocês que estiver presente aqui puder experimentar em algum momento, faça isso, experimente. É isso que eu tinha para falar.
Lívia, tem mais uma coisa aqui que veio, uma pergunta aqui do meu celular. Se você tem algum livro, algum filme, alguma coisa, alguma série, algo que trate para a pessoa tomar ciência disso. Tá, tem um livro, série, filme, o que você manda? Tem um livro que chama Sabedoria das Multidões, é de James Surovovich. Chama A Sabedoria das Multidões, é de 2004. Ele fala ele fala que a agregação das informações em grupo resultam em decisões e soluções que são sempre milhões de vezes melhores do que a solução e a decisão individual. Então, esse é um livro para se começar a entender. Repete, por favor, que eu vou anotar aqui, Lívia. Chama Sabedoria das Multidões. O autor é James, o sobrenome é super difícil, é Surovic. Não sei se ele é russo, o que é. Se bem que não, porque é bem americano. É de 2004. Mas tem uma outra coisa, Dulce, que as pessoas elas podem fazer para ter mais, para estar mais perto, para entender melhor até, ou para ser mais sensível à inteligência coletiva, que é olhar para a natureza, que é uma coisa que a gente não faz tanto. Se a gente olhar para uma colmeia de abelhas, se a gente olhar para um cardume de peixes, se a gente olhar para uma alcateia, se a gente olhar para os grupos de animais, para os animais que andam em grupos, a gente vai enxergar a inteligência coletiva. E é uma coisa simples que a gente não olha e que vem da natureza. E nós, seres humanos, tendemos a nos isolar, né? E o mundo, a natureza, o planeta nos fala, faça em colaboração. Né? Olha uma colmeia de abelhas como funciona. Então, a minha outra dica é essa, olhar a natureza. Muito legal. Muito bom. Interessante isso, né? E a gente não olha mesmo, né? Dulce, quer fechar com a última pergunta? Já estamos chegando. Não, eu quero... Lívia, eu acho assim... O que eu quero mesmo é que você deixe mesmo uma mensagem aqui pra gente, final, deixe uma mensagem para todo mundo que está aqui com a gente hoje, né? Que assim, a gente faz isso acontecer porque tem você especial, mas tem todas as pessoas que vieram aqui colaborar mesmo para que isso tudo acontecesse. O que você tem para dizer para a gente aí, para fechar? Primeiro, agradecer o convite, eu amei participar e falar aqui do nosso trabalho. E o que eu queria deixar para todo mundo que está aqui ouvindo e teve a disponibilidade de aparecer e se interessar pelo assunto, é que se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá em grupo. Muito bom. Ótimo. Lívia, super obrigada. E eu vou agradecer o Bob também, a presença do Bob aqui, o super especial Bob. Agradecer muito a sua presença. Foi muito interessante, é um tema assim que ainda é bem novo no Brasil. E se a gente faz essa coisa crescer, e você volta para contar mais casos e maior penetração do teu trabalho no mercado. Lívia, muito obrigada mesmo. Obrigada pela presença de todos. Eu estou vendo vários rostos aqui familiares, o Marco, a Lê, a Jéssica está por aí também, a Carol, vocês, o Rafa. Obrigada a todos que vieram participar. Foi um sextou, foi uma baladinha de sexta-feira muito boa para mim. E para todo mundo que quiser o contato da Lívia, quem quiser lembrar de alguma outra pergunta, tem tudo aí. O e-mail dela, o telefone. Podem me acessar no WhatsApp, não tem problema. Às vezes o e-mail vai para o spam. Manda no WhatsApp mesmo, gente. Sou super aberta, super acessível. Vou adorar trocar ideia com vocês. Lívia, muito obrigado. Bom final de semana para você, para o filhote, para os gatos, tua casa toda aí. Beijo. Para vocês também. Um beijo. Lívia, brigadão por ter participado. Até a próxima, gente. Até. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.